Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de limites. Anteriormente, no nosso último exemplo, calculamos alguns limites, considerando a representação gráfica da função. Agora faremos isso, só que considerando a expressão matemática, a função em si, a lei de formação. Por isso, vamos calcular algebricamente os limites. Ok? Começando por isso aqui, ó. O limite dessa função quando x tende a 3. E a função é 7x menos 7. Vejam só, pessoal, é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, a gente sabe que a representação gráfica vai ser uma reta. E que se a gente colocar o x tendendo a 3, na função aqui, ó, 7 vezes 3, 21, menos 7, 14, a gente pode deixar o limite como 14. Por quê? Porque a gente sabe que aproximando o x de 3, tanto pela esquerda quanto pela direita, o y vai se aproximar de 14. Então o limite vai ser o próprio 14, certo? Vale destacar que numa função no primeiro grau, se o limite é 14, o y também vai ser 14 quando o x for 3. Mas lembrando, temos que insistir nesse ponto. Aqui nós estamos analisando o x aproximando de 3 e o y vai se aproximar de 14, certo? Não importa o que acontece quando x é igual a 3. E a gente diz que o limite será 14. Claro que nesse caso, a função do primeiro grau, a gente sabe que o y vai dar aquele ali também. Mas o conceito de limite não é esse. Aproximando o x de 3, qual é a aproximação do y? A aproximação do y é de 14. Por isso que a gente diz que o limite é 14. Beleza? Que ele vai se aproximando e o valor limítrofe dele vai ser esse aqui. Tá? Ele não vai passar disso. E a gente sabe também, né, a gente garante nesse caso, por ser uma função do primeiro grau, que a gente está considerando o x tendendo a 3 pela esquerda e pela direita. Certo? Muito bem. Vamos para a letra B. Vejam só aqui, pessoal, né? Limite dessa expressão que está aqui, quando n tende a menos 12. Se a gente colocar o menos 12 aqui, vai ficar 11 menos 12 e vai ficar menos 1. Menos 1 elevado a 1973. Menos 1 elevado a um número ímpar vai continuar sendo menos 1. Porque se fosse um número par, daria mais 1. Certo? Que tipo de função é essa? Essa aqui é uma função polinomial. Se eu desenvolver esse produto notável aqui, ó, 1973, eu terei muitos termos. E a gente sabe que ela vai ser uma função polinomial de grau 1973. Ela vai ser uma linha contínua, que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas aqui, que a função polinomial de primeiro, de segundo, terceiro grau, ela é sempre uma linha contínua, não vai ter interrupções. Então eu posso fazer algebricamente com segurança. Ok? Muito bem. Limite dessa função, quando t tende a zero. Vamos substituir o zero aqui. 2 vezes 0, 0 vai ficar menos 8. Menos 8 elevado a 1/3. É a mesma coisa que raiz cúbica de menos 8, que vai dar menos 2. E a gente sabe que aqui, pela esquerda e pela direita, teremos o mesmo resultado. Ok? Muito bem. Nesse caso aqui, é uma função do primeiro grau também, não se deixe enganar, né? Quando a tende a 1. Função do primeiro grau, então é só substituir. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. 0 dividido por qualquer outro número que não seja 0, 0. Já sabemos que pela esquerda e pela direita também vai dar o mesmo valor. Limite de uma função constante, vejam só, porque não aparece aqui, né, a variável independente, o x ou algo do tipo. Então, mesmo o x tendendo a 5, o y vai permanecer 12. Certo? Até porque não tem lugar para botar o 5 ali, né? Para substituir. E o y nunca muda desse valor. Aqui eu tenho uma função racional, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Mas substituindo o 2, ó, 5 mais 2, 7. E 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 7, 1. Isso aqui dá 1 sobre 7. Uma função racional, se você consegue substituir o valor, o limite é aquele que está ali mesmo. Tá? Se a gente não conseguir substituir, é preciso de uma análise um pouco maior. Tem outra maneira de fazer isso? Tem. Se você quiser, não tiver segurança para fazer a substituição de forma algébrica,
Você pode, como o x tende a 2, faça numericamente, coloque na calculadora valores um pouco menores que 2, né? 1.9, 1.99, depois valores um pouco maiores que 2, 2,001, 2,00001. Você vai ver que existe uma proximidade de 1 sobre 7. Nesse caso vai dificultar um pouco, porque você vai ter números decimais, e aí você talvez não enxergue que é 1 sobre 7. Tá? Para valores como esse vai ficar mais fácil. Então, para valores que não são tão exatos, já começa a dificultar um pouquinho. Ok? Muito bem. Ah, detalhe importante. Eu poderia fazer algebricamente, que parece ser tão fácil, né? Tem que ter uma certa segurança para fazer nesse caminho. Eu poderia fazer algebricamente esse exercício? Claro. Como é que eu faço aqui quando x tende a 3? Nesse caso, x tende a 3 pela esquerda, né? Então é um pouco menor que 3. Então eu vou pegar essa sentença, x menor que 3. E aí o y vai ser menos 2. X tendendo a 3 pela direita. Então eu pego valores maiores que 3. Valores maiores que 3. Então é só botar o 3 aqui, ó. 7 menos 3, 7 menos 3, 4. E aí, quando x tende a 3, aqui está o 3, é 5. Opa, tem que ter cuidado. Ok? Porque aí você tem que analisar pela esquerda e pela direita. Os valores que você tinha tido anteriormente. Tá? Tem que ter um certo cuidado. E nesse caso dá para analisar também, quando x tende a menos infinito é um valor menor que menos 3, ó, menos 2. Mais infinito, certo? Maior que 3. Aqui a gente pode fazer aquele detalhe, né, pessoal? Mais infinito, colocar o infinito aqui acima no lugar do x e analisar a expressão. A gente trata o infinito como se fosse um número, mas tem que ter muito cuidado, tá? Se botar o infinito aqui, ó, vai ficar menos infinito. Um número muito, muito negativo acrescentado de 7 continua muito negativo, tá? Então tem que ter uma certa desenvoltura para aceitar isso como verdade e conseguir fazer, ok? 6. Onde está o 6 aqui? O 6 é maior que 3, né? Então pode botar aqui, ó, 7 menos 6, 1. O 0. O 0 é menor que 3, então é menos 2, tá? Mas tem que ter uma certa segurança para fazer também. Mas só para vocês perceberem que também dá para fazer algebricamente. A gente pode fazer algebricamente quando for possível e geometricamente quando for possível. A gente pode tratar um pelo outro, trocar um pelo outro, quando for conveniente. Certo? Então vamos lá. Nós temos um caso desse agora. Dada a função f de x igual a 2 elevado a x, uma função exponencial bem conhecida, esboce o seu gráfico e determine. O gráfico já está aqui, passando pela uma função tradicional, você pode fazer o gráfico, né? Se quiser relembrar, a gente já conhece bem essa função que está aí. Limite dessa função quando x tende a mais infinito. Podemos resolver graficamente. X tendendo a mais infinito. À medida que eu aumento o x, vai vindo para cá. Para onde vai o y? O y aumenta cada vez mais. Aumenta x, aumenta y. Quando o x for para o mais infinito, o y vai também para o mais infinito. Certo? Agora vejam só. Limite dessa função quando x tende a menos infinito. Ou seja, quando eu colocar um x para cá, cada vez um número mais negativo. Como a gente já conhece bem essa função aqui, nossa velha conhecida, a gente sabe que existe uma assíntota aqui em cima do x. Que essa linha nunca vai encostar no eixo x. Então essa linha nunca vai assumir valor de y. Ó, aqui o valor y é meio, aqui ele é próximo de zero. Quanto mais negativo, essa curva mais perto de zero vai estar. Ela não vai chegar a zero. Mas a gente sabe que o limite dela é zero. Lembrando que o limite é o comportamento do y. Quando o x tende a menos infinito, o y desses pontos que vão vir para cá vão estar cada vez mais próximos do zero. Mas nunca chegarão a zero, certo? O limite é zero, o y tende a zero. E nesse caso, o y nunca vai ser zero. Ok? A equação da assíntota horizontal. É bem conhecida nossa, né? Mas a equação da assíntota é uma reta horizontal, como se fosse uma função constante. Então ele quer a equação, pessoal. Então se é uma equação, ela tem que ser escrita com x ou com y, depende do caso. Então ela é y igual a quanto? Zero. Se ela estivesse passando no 1, era y igual a 1. Se estivesse passando no 3, era y igual a 3.
Então está passando zero e y igual a zero. Tá? É a equação dela. Certo? Agora, detalhe, pessoal. Olha essas expressões que estão aqui. Eu nem gosto de colocar o sinal de igual, né? Tá? Nem gosto de colocar o sinal de igual. Mas vamos lá, né? Certo aqui seria até talvez um risquinho de tende, né? Mas vamos nessa. Divisão com um símbolo de infinito ou com zero, ela é intuitiva para nós. Então a gente vai aceitar isso aqui como verdade. Mas no decorrer das aulas a gente vai tratar essa questão também e vai ver que é isso aí. Tá? 1 dividido por infinito, um número muito grande, tende a zero. Ou um número muito pequeno, tende a zero. Você pode fazer um teste na calculadora. Vai dividindo 1 por 100, 200, 300, 1 por 1000, 10.000, 5.000. Quanto maior o número, mais próximo de zero. E por menos infinito também vai acontecer a mesma coisa. E olha só a divisão por zero, que a gente não pode usar para calcular o valor de y numa função. Por quê? Porque o resultado não é um número. Então, se eu dividir 1 por zero, vai dar ou mais ou menos infinito. A gente vai discutir isso mais adiante. Mas eu quero que você já comece a tirar suas conclusões. Tá? Lembrando, pessoal, o infinito não é um número. Ok? Por que essa expressão está aqui? Porque a gente pode calcular esses dois aqui, ó, sem olhar para o gráfico algebricamente. Mas, como falei antes, precisa de uma certa segurança. Então, vou fazer aqui, pessoal, ó, tá? Dê uma olhada só, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui a função, certo? Então, vamos nessa. Tá, ó. Vou pegar a letra A ali de novo, certo? Ó. Limite, no lugar de f de x eu vou colocar 2 elevado a x, com x, opa, ficou um pouco longe aqui, x tendendo a mais infinito. E vou tentar resolver isso aqui algebricamente, ok? Então, algebricamente, como a gente fez antes, a gente coloca o valor do x, nesse caso é n, né? Mas o valor do x, ó, na variável. Vamos tentar fazer isso, o valor do x lá. Note que o x não é infinito, pessoal, ele nem pode ser, é uma tendência. A gente faz em alguns casos porque sabe do comportamento da função. Mas aqui a gente pode também meio que interagir dessa forma. Então, olha só. Isso aqui vai ser igual ao limite de 2, no lugar de x eu vou colocar infinito. Certo? 2 elevado a infinito quando x tem infinito. Mais infinito eu posso colocar um mais infinito. E aqui, pessoal, eu nem gosto de escrever isso aqui, né? Porque a gente não deveria substituir o infinito lá, porque primeiro que o x não chega nesse número, né? É uma interpretação de tendência. Mas vamos lá. Vamos entender que o y é como se fosse um número muito grande. 2 elevado a um número muito grande. Quanto daria de resultado? Daria um número muito grande. Como que a gente vai escrever um número muito grande que não daria conta de escrever? Mais infinito, que é o que está lá em cima. Tá? 2 elevado a um número muito grande, tão grande que eu não consigo escrever, dá um número muito grande. Você pode fazer um teste na sua calculadora. 2 elevado a 100 aqui, tem calculadora já não dá conta de fazer. Tá? Mas vai colocando números maiores, você vai ver que o resultado é cada vez maior. Certo? Veja, pessoal, aqui é uma questão bem conceitual, né? Certo? Por isso eu nem resolvi escrever aqui. Tá? Só para a gente trabalhar um pouco essa ideia do infinito. Tá? Não gosto nem de escrever isso aqui do jeito que está aqui, porque matematicamente não é bem legal. Vamos para outro caso agora. Certo? Vamos para outro caso. Letra B. Limite, em vez de f de x, eu vou colocar a função 2 elevado a x, quando x tende a menos infinito. Certo? Olha só, isso aqui vai ficar igual a limite 2 elevado a menos infinito, quando x tende a menos infinito. Vejam só, pessoal. É difícil analisar isso do jeito que está aqui, ó, né? Quando era um número muito grande, a gente conseguia avaliar. Aqui, ó, a sugestão é fazer o seguinte. Com mais infinito, a gente entendeu como funcionava. Então, dá para transformar isso aqui com mais infinito? A gente vai dar um tratamento para essa expressão aqui, como se aqui fosse um número, né? Então, olha só, mas não é. Lembrando que não é. Como se fosse. Para deixar esse cara aqui positivo, a gente faz o quê? A gente inverte a base. Que aí o expoente fica positivo. Não coloquei o sinal de mais ali, tá? É positivo. Ó. Certo?
Aí agora a gente consegue avaliar. Ó. Limite de 1 sobre x tendendo a menos infinito. Certo? Aqui, pessoal. 2 elevado a um número muito grande. O resultado é muito grande. E 1 dividido por um número muito grande, quanto é que dá? Zero. Se tiver dificuldade, pessoal, faz a calculadora. E aqui é infinito positivo, na verdade, né? Mas vejam, eu não gosto tanto de escrever isso aqui, né? Porque assim, formalmente, na matemática bem formal, né? A gente não faz isso. Tá, ó, zero, olha lá. Zero que a gente tinha feito antes, que a gente analisou graficamente. Mas é legal você fazer isso aqui para entender o que está acontecendo. Tá, ó. 1 dividido por um número muito grande, zero. Você pode fazer esse teste. Tá? Porque graficamente a gente está vendo isso acontecer. Ok? Muito bem. O detalhe importante do que a gente acabou de ver é o seguinte. Nós acabamos de verificar como encontrar uma assíntota horizontal numa função através do conceito de limite. Vejam só, a reta y igual a n sempre vai ter esse formato. Olha lá, y igual a n. N é o número em questão. Que aqui a gente viu que era zero, porque a assíntota aqui, a gente já conhece a função. Mas a gente pode ter outras funções que a gente não conhece exatamente a posição da assíntota. Y igual a n é uma assíntota horizontal do gráfico da função f de x, c. Vejam só, o limite da função em questão, quando x tende a mais infinito, dá esse número que está aqui. Ó. Então, olha só, limite da função quando x tende a mais infinito. Ou o limite dessa função quando x tende a menos infinito. Usando mais infinito ou menos infinito, e num dos dois casos, num ou no outro, tá? Der um número, esse número vai aqui, ó. Esse número vai aqui, ó. Então veja só, limite de uma função quando x tende a menos infinito, deu um número. Se deu um número, esse número vai aqui e ali a gente tem uma assíntota horizontal. Claro, pessoal, porque o limite é uma barreira. Esse número x aqui, ó, ele está ficando cada vez menor. E o limite é zero, ou seja, existe uma barreira para o valor de y. O y não vai passar do zero. Ele vai se aproximar do zero. Então, quando a gente muda muito o valor de x e o y está se amontoando numa barreira, num valor, o que é isso? É uma assíntota. Quanto mais negativo for esse x, mais próximo esse y está do zero, aqui naquela linha. Então, o limite é zero. Então, se o limite é zero, quem dá o limite? Quem faz a barrinha? Quem faz a fronteira que não deixa chegar no y0? Essa assíntota. Ok? E olhem, pessoal, como eu usei menos infinito, significa que essa assíntota está para cá, né? Para esse lado. Significa que a assíntota vale por menos infinito, para esse lado de cá. Se por acaso eu tivesse usado o mais infinito, a assíntota estaria para lá. Ela varia para aquele lado. Porque nessa função, essa assíntota, a gente desenha ela como inteiro aqui, né? Como um todo. Mas ela vale para esse lado. É para que esse lado aqui que o gráfico está se aproximando e não vai chegar no zero. Para esse lado não tem sentido, para esse lado ele vai crescer. Tá? Então, ou num no outro. Se acaso acontecer de tu fazer mais infinito e menos infinito e dar o mesmo resultado, significa que a assíntota vale para os dois lados. É possível isso? É possível. Né? Imagina uma função assim, ó. Então, ó. Ficou muito ruim isso aqui. Tá? Imagina uma função assim, ó. Certo? Ó. Ela é desenhada assim e assim. Se você fizer o limite dessa função com o x tendendo a menos infinito e a mais infinito, os dois vão dar zero. Significa que a assíntota que está aqui no zero, ó, ela vale para os dois lados. Para menos infinito e mais infinito. Então eu teria, se fizesse esse caso, para esse exercício aqui, ó, eu teria zero aqui e zero aqui. A assíntota vale para os dois lados. Como deu no menos infinito, ela vale só para esse lado e para cá. Ok? Não tem caso como esse. E, se não der nenhum número nas duas, significa que o gráfico está crescendo para um lado e decrescendo para o outro, ou crescendo para os dois lados. Certo? Primeiro conceito importante. Consigo achar uma assíntota horizontal calculando o limite. Limite quando x tendendo a mais ou menos infinito. Deu número, deu número. É nesse número que está a assíntota. Ok? Até aqui, muito bem. Nos próximos vídeos, mais exemplos e mais definições importantes como essa aqui. Até mais!